Nós vamos abrir a palavra, não vai ser o nosso objeto de estudo hoje, mas um texto para nós meditarmos é Filipenses capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 17. A palavra nos fala assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Amém? Irmãos, é um texto que nós precisamos meditar neles, porque muitas vezes a gente fala assim que o mundo é inimigo de Cristo, o mundo é inimigo da cruz de Cristo, porque não crê. Mas a palavra diz que aqueles que andam no meio da igreja, confessando o Senhor Jesus, pode ser um inimigo da cruz de Cristo, né? E a palavra é muito clara em dizer que nós somos uma testemunha. Paulo aqui diz, sede meus imitadores. Nós estivemos vendo ontem lá na chácara esse texto e fomos ver por que Paulo teve essa certeza de dizer que, vocês podem ser imitadores meus, porque eu sou de Cristo, né? 1 Coríntios 11 vai falar isso, verso 1. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu tenho Cristo, entendeu? Agora ele fala assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, né? Agora, por que isso? O verso 20 ele vai falar, o verso 19 ele vai explicar, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua própria infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, né? Então temos que ter esse cuidado. Como que está a nossa vida? Como que nós estamos andando, né, irmãos? Para que nós não nos tornemos confessando o nosso Senhor Jesus Cristo, crendo na obra dele e se tornar inimigo. Por quê? Porque nós estamos agindo de forma que não agrada ao Senhor, buscando mais as coisas do mundo do que as coisas celestiais, né? Então é algo para nós pensarmos, né? E meditarmos e ir para o Senhor. Porque veja o verso 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o foco do cristão hoje, né? O cristão ele deve aguardar, ele não deve olhar esse mundo com bons olhos, porque esse mundo não é um lugar agradável para um cristão viver. Aqueles que são semelhantes a Cristo, eles almejam algo celestial, né? Então, fica essa porção da palavra para nós meditarmos, né? E que o Senhor possa nos ajudar. Vamos a Apocalipse, texto que nós lemos no último domingo, Apocalipse de número 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel,
e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? No domingo passado, o Senhor nos deu graça de nós estarmos tratando com a igreja, dos nossos corações, nesse mesmo texto. Uma dura exortação para a igreja. E as sete igrejas da Ásia, então, foram colocadas aqui em Apocalipse como cada igreja representando um período da história. E Laodiceia é o nosso período do final, né? E nós vimos muito isso. O que está acontecendo aqui? Quando o Senhor fala para essa igreja: você nem és quente nem frio. Se você fosse quente ou frio, você teria uma posição, mas você fica em cima do muro. Um pouco eu sou do mundo, um pouco eu sou de Deus, né? Então se torna morno, e o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então são expressões duras, terríveis, mas o Senhor, Ele vai tratar conosco duramente. Por quê? Porque Ele quer a nossa salvação. Ele quer que Cristo seja formado em nós, né? Então Ele chega ao ponto de dizer assim: pois vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de nada, né? A sabedoria do homem nos púlpitos, né? As denominações muito prósperas, né? Então, e o Senhor, o dono da igreja, pelo lado de fora, né? É o que Ele diz: eis que estou à porta e bato, né? E aí Ele fala, então, agora o que chama atenção e o amor do Senhor está aí. Ele fala no verso 18: aconselho-te que de mim compres, né? Veja só, o Senhor, Ele podia ordenar, mas Ele: eu aconselho você para que você se torne, não seja essa pessoa morna. Você toma uma posição, eu aconselho você que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico para com Deus, né? Eu aconselho que você compre vestiduras brancas, para que você cubra a nudez da tua vergonha, né? E aconselho-te que você compre colírio, para que você possa ver, né? Então nós estivemos estudando um pouco desses elementos. O ouro, ele representa a natureza de Deus, né? E nós ganhamos a natureza, e nós ganhamos
Quando na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos Cristo dentro de nós, a natureza de Deus dentro de nós, né? Representando aqui o ouro. As vestiduras brancas, nós vimos aqui em Apocalipse mesmo, aqueles irmãos que se apresentaram diante do trono da graça, milhares e milhares de pessoas com vestes brancas e com palmas nas mãos. Aí o irmão pede para Paulo: quem são esses? Senhor, tu sabes. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, irmãos, a obra de Cristo, né, nos lavou, nos purificou de todo o nosso pecado. Então aí está o que o Senhor diz: eu aconselho que você compres ouro, você compre vestiduras brancas, e aí você compre colírio, né? Aqui vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Colírio, para que você possa ver. Porque se nós não vermos, irmãos, nós não vamos poder ter a natureza de Deus em nós. Se nós não vermos a obra que Cristo realizou por nós, nós não vamos poder ter as nossas vestes brancas, né? E nós precisamos ir lá de novo. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Fala assim o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Então o Senhor disse: aconselho-te que de mim compre colírio, para que você possa ver. E aqui a palavra assim, olhando, andando, olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, qual seria esse colírio, irmãos? A nossa fé. A fé é que vai nos conduzir a Cristo. Mas aí nós podemos perguntar: mas eu tenho fé, né? E muitas pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que não foram regeneradas, você fala de Deus, elas falam assim: eu tenho fé, eu sei e eu creio em Deus. Irmãos, nós temos uma fé natural, e essa fé natural não nos leva a lugar nenhum. Quando nós precisamos dela, ela nos abandona, né? Nós precisamos nós precisamos daquela fé que o Senhor vai trazer para nós. Porque aqui diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Então, como é que eu vou poder ter fé? Romanos vai responder para nós. Romanos. Capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10, veja o verso 17. Nos fala assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, ela vem, também tem algumas versões que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então é por isso que Jesus lá disse: aconselho-te que
compres. Eu aconselho que você pague um preço. Porque, irmãos, a salvação, a obra de Cristo, ela foi graça. Agora, o nosso desenvolver, a nossa salvação, ela requer um preço, né? E qual é esse preço para que nós possamos ter fé? Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, né? Ah, mas eu não sei ler. O Senhor é tão precioso que Ele coloca ouvir, né? Ouvir. Nós temos tanta tecnologia hoje que nós podemos ouvir muito tranquilamente a palavra hoje, né? Muito, e muito precioso e muito rico, né? Então, quando nós ouvimos, por isso que lá diz, você precisa pagar um preço. Mas nós muitas vezes não queremos pagar esse preço, porque nós não temos comunhão com a palavra. Nós nunca vamos ter fé o suficiente, porque a fé, ela só vem através de nós conhecermos a palavra de Deus, né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não tem outro jeito, irmãos, né? Se nós ficarmos só ouvindo a palavra só no domingo, nós nunca vamos andar, nós nunca vamos caminhar. Por quê? Porque nós passaremos a semana toda sem se alimentar, né? Porque o Senhor Jesus lá em João, Evangelho de João, Ele diz que eu sou o pão que desceu dos céus, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se nós não nos alimentarmos de Cristo, como que nós vamos ter força, né? É a mesma coisa a nosso estado físico, o nosso corpo físico. Se nós não nos alimentarmos adequadamente, né? O que vai acontecer? Nós vamos ficar fracos. E é assim a nossa vida espiritual, é da mesma forma. Por isso que Jesus disse, eu aconselho-te que você compre. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós vemos os feitos que Deus realizou na palavra, isso vai fortalecendo os nossos corações. E nós vamos experimentando essas mesmas situações na nossa vida. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz, muitos falam assim, mas como que Abraão, né, é o pai da fé, é aquele que Deus escolheu para que andasse naquela terra. E o Senhor tinha dito, você permaneça na terra, você não vá para o Egito. Abraão vai para o Egito, mente, né? Como que Deus ele nunca escondeu a natureza do homem. Deus nunca. Todos os profetas, todos aqueles homens que estão registrados na palavra, têm Davi, um homem segundo o coração de Deus, matou, adulterou, e Deus deixou registrado para mostrar que somente em Deus nós temos condições de não pecarmos, certo? Porque nós temos uma natureza, e quando nós olhamos, estudamos a palavra, isso nos adverte. Olha o que aconteceu com Davi. E aí posteriormente ele foi perdoado por Deus? Foi. Mas as consequências na sua casa, não, as consequências ele colheu do seu pecado. Então, irmãos, a palavra ela vai nos trazer, e eu quero ver aqui mesmo em Romanos, capítulo de número 4, algo sobre Abraão, que Abraão é o pai da fé, né? Então aqui em Romanos capítulo 4, verso 18, se os irmãos, aconselho aos irmãos que nas suas casas leiam
todo esse capítulo 4, mas nós vamos pegar o verso 18 em diante, que nos fala assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeram, pela que isso lhe foi também imputado para a justiça. Amém? Então, irmãos, quando Deus fez aquela promessa a Abraão, ele estava com 100 anos de idade, sua esposa com 90 anos, né? Ele não duvidou, ele creu em Deus, ele disse: Deus é poderoso. Por que que ele creu em Deus? Porque um pouco antes, né, Deus apareceu a ele, há alguns anos antes, e disse assim: anda na minha presença e ser perfeito. Se andar na minha presença, te farei perfeito, né? Então Abraão, ele tomou essa promessa de Deus e diz: ó, Deus, ele é poderoso. Então Abraão, pela fé, ele viu algo, ele se apoiou naquilo que Deus tinha falado, ele não duvidou, né? Trazendo para as nossas realidades, quando nós lemos a palavra, nós olhamos, Cristo nos crucificou há mais de 2000 anos. Para quê? Para que o nosso corpo, o corpo do pecado que nós herdamos, a natureza que nós herdamos de Adão, morreu juntamente com Cristo. Agora nós podemos ser livres, nós não somos mais escravos do pecado, né? Então quando nós olhamos essa promessa de Deus, que o Senhor Jesus fez para nós devemos pegar ela firmes. Para quê? Para que aí nós possamos olhar a obra de Cristo e poder ser revestido de ouro, a natureza de Deus dentro de nós, né? Por isso que a fé, ela é algo tremendo nos nossos corações. E a fé não é nossa, é de Deus. Ele que vai trazer essa fé a nós, né? Porque a partir de que medida que essa fé vem? A partir da medida que nós buscamos Deus na sua palavra, né? Ouvindo Deus, ouvindo aquilo que o Senhor Jesus fez, né? Nós vamos nos fortalecendo. Vamos ver um pouco mais no capítulo 5 de Romanos, verso 1. Nos fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a obra de Cristo nos deu paz, nos levou à paz. Nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós somos transgressores. Mas então a obra de Cristo nos traz essa certeza, e aí então agora nós podemos ter certeza que nós temos paz com Deus, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o verso 2 fala assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual é a glória de Deus? É Cristo Jesus, né? Toda a glória de Deus é Cristo, né? Então nós podemos nos gloriar, nós podemos dizer: Cristo vive em nós, sabe? Então nós somos fortalecidos diante do Senhor nesses fatos,
de que o Senhor está realmente trabalhando nas nossas vidas, dia após dia, né? Vamos um pouquinho a mais em capítulo 8 de Romanos. Verso 1 nos fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aqui nós temos, esse primeiro versículo nos fala algo muito precioso, porque no capítulo 7, ele tem esse conflito dentro do homem, o espírito e a carne. E eu quero fazer as coisas do Senhor, mas eu vejo uma força dentro de mim que me leva para o pecado. E ele quer fazer as coisas de Deus, mas não consegue, né? Então esse é o nosso conflito. Por isso que quando ele chega no verso do capítulo 7, no verso 25, no verso 24, ele fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado homem, por quem é que vai me libertar do pecado? Aí ele fala no verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, mediante o qual, mediante de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, aqui é uma certeza que há duas leis dentro de nós, né? Uma fazendo com que nós satisfacemos o desejo da nossa carne, que nos leva para o pecado. O outro, da nossa mente para o Espírito, fazendo com que nós desejamos o Senhor e andamos segundo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Então o Senhor nos crucificou a velha natureza, né, lá na cruz, mas Ele não tirou de dentro de nós. Por quê? Porque o Senhor deixou para nós um livre-arbítrio. Vocês são livres para ser escravos da carne, ou vocês são escravos de Cristo, né? Essa questão de nós, agora nós somos livres para fazer o que quisermos, engano nosso. Nós somos escravos ou da carne ou de Cristo. Só que escravo de Cristo nos leva para a vida, escravo da carne nos leva para a morte, né? Então nós temos esse livre-arbítrio. De qualquer forma nós somos escravos ou de Cristo ou da carne, né? Então aqui ele chega no verso 8, no capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor, pela obra de Cristo, Ele nos reconciliou com Deus, né? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos livres pela obra de Cristo, né? Agora, como é que nós devemos andar? Como é que nós devemos andar? Aí o Senhor começa a mostrar para nós, porque livres da condenação foi a graça de Deus. Agora, como é que nós vamos andar? Em Cristo, ou na carne. Em Cristo nós vamos herdar a vida eterna, né? E é aquilo que o Senhor exortou lá em Apocalipse: vocês não são nem quente nem frio, né? Vocês andam um pouco, vocês querem ser um pouco de Cristo e um pouco do mundo. Não, vocês têm que optar: ou vocês são do mundo ou vocês são de Cristo. E se vocês são de Cristo, vocês devem andar segundo os padrões de Cristo. Irmãos,
eu sempre falo, há três classes, né? Nós temos aí evangélico, nós temos crentes, nós temos evangélicos e nós temos cristãos, né? Há uma diferença muito grande entre esses três, né? Porque crente, né, é aquele que crê. Mas em Tiago diz assim: você crê? Você faz bem. Até os demônios crê e tremem. Tem muitos cristãos que não tremem. Crê no Senhor, mas não tremem. Os demônios crê e tremem. E o crente não crê, não treme diante de Deus, né? Então há uma diferença. O evangélico, eu sou evangélico, eu sou. Cadê as marcas do evangelho, né? Aí há evangélicos, a marca de evangelhos, só tem um evangelho, né? Só tem um, que é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor realmente fez por nós. Mas nós vemos evangelho da prosperidade, evangelho da cura, tantos evangelhos, mas só precisa ter um evangelho da obra que Cristo realizou, né? Quando Jesus estava falando com os fariseus, né, lá em João 6, quando Jesus multiplicou os pães lá na beira do rio lá, e depois no outro dia o Senhor se ausentou deles, eles procuraram o Senhor. Aí quando eles encontraram o Senhor, eles tiveram uma conversa com o Senhor. Aí lá para umas tantas eles falaram: Senhor, o que nós devemos para fazer as obras de Deus? O que nós devemos fazer para fazer as obras de Deus? E o Senhor Jesus diz assim: a obra de Deus é que vocês creai naquele que por Ele foi enviado. Eles queriam saber as obras, no plural, e o Jesus disse: só tem uma obra, só uma. A obra é esta, que creais naquele que Deus enviou, né? Então só há um evangelho, né? E aí nós temos os cristãos, aqueles que são parecidos, aqueles que trazem as marcas do nosso Senhor Jesus, né? Então esses sim, irmãos, se nós tivermos que escolher, nós precisamos ser cristãos, porque nós temos as marcas de Cristo, nós somos parecidos com Ele. E nós temos esse verso bem aqui, irmãos, no capítulo 8, veja o verso 29. Vamos ler o 28, falando assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam, todas, não é algumas coisas, é todas. Muitas vezes nós pegamos as coisas boas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes são coisas ruins também que o Senhor deixa para nos ensinar. Aí o verso 29 fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós estamos sendo trabalhados hoje para nós sermos conforme à imagem de Cristo. Por isso que nós somos cristãos, né? Cristãos, representando Cristo. Mas vamos continuar aqui no verso 8, no capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não está mais sujeito ao pecado. Você não tem o direito de pecar, porque você tem alguém que você pode se socorrer. Jesus Cristo se entregou por cada um de nós. Nós não temos mais o direito de dizer assim, mas eu sou fraco, né? Eu sou fraco. Realmente nós somos fracos. Se nós depender de nós, nós vamos pecar. Mas olha o que o texto diz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Aquilo que estava dando um baile na mente do apóstolo Paulo aqui no verso 7, no capítulo 7, que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Agora sim ele tem ele tem o Espírito Santo que socorre, né? Mas eu não consigo, o Senhor vai colocar nós numa situação. Por quê? Porque Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz de nosso Senhor Jesus, porque a cruz de nosso Senhor Jesus, Ele carregou lá. Ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo, né? Então Ele nos deu esse livre acesso. Agora Ele diz assim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Então Ele vai colocar nós em alguma situação que nós vamos ter que negar. E negar é o quê? É trazer dificuldade para o nosso corpo. Nosso corpo não vai gostar. Nós vamos até muitas vezes chorar. Mas o Senhor disse, a palavra diz que nós fomos libertos da lei do pecado. Nós não precisamos mais pecar, né? O texto prossegue falando assim no capítulo 3, no verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne. Deus enviou seu Filho, nos atraiu naquela cruz, nos levou à morte, nos deu na ressurreição de Cristo, nos deu vida. Para quê? Para nós buscar as coisas celestiais, né? Para nós buscar a vida de Cristo para nós. E essa vida, ela vem através de nós pagarmos um preço. O preço que o Senhor Jesus disse lá: aconselho-te que compres de mim colírio, né? Então, quanto mais nós vemos essa palavra saltando, nós temos que olhar e dizer: Senhor, me socorra, me ajude, né? E nós ouvimos isso aqui, nós vamos buscar outros textos, o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai nos fortalecendo, nós vamos ouvindo outros irmãos, né? Outros irmãos ministrando. Então a palavra, ela vem trazendo, exortando nós, mas é através da palavra. A fé nós vamos se firmando quando nós conhecemos a palavra. Se nós não tiver intimidade com a palavra, nós nunca vamos andar com o Senhor, né? Vamos para o verso 6 agora. Nós lemos o verso 3, vamos para o verso 6, falando assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, né? Então essa é a vida que o Senhor quer nos dar, vida eterna e paz com o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Então, irmãos, o Senhor tem nos exortado nesses últimos tempos. Por quê? Por amor de nós. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. A palavra de Deus diz que nós devemos permitir que Cristo seja formado em nós, para que nós não atrasemos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
apressando a volta de nosso Senhor. Mas se nós não estivermos preparados, como nós estaremos prontos? Né? Como que nós podemos confessar a palavra de Deus, cremos no Senhor e sermos inimigos da cruz de Cristo? Né? Então é algo que nós precisamos avaliar em nossas vidas. Nós não podemos mais vivermos a nossa vida como nós vivíamos. Né? Nós precisamos de ir para o Senhor, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-me. Né? Ter um tempo de estudar a palavra, de Senhor, traga a revelação para mim. Né? Um tempo de cuidarmos de uns para com os outros, porque nós fomos muito acostumados a sermos individualistas, e a igreja não é isso. Né? A igreja é um cuidando do outro, um exortando o outro, um cuidando do outro. Né? Porque para que nós não... Um dia nós estamos desanimados, aí vem um outro e nos anima. Outro dia é o outro, sabe? Então esse é o cuidado que a igreja precisa ter, certo? Então que o Senhor nos ajude.